Esse é um dos casos mais misteriosos que ainda não teve solução e que intriga muita gente, inclusive eu. Hoje vamos conhecer o caso de duas amigas e uma viagem sem volta. Lizane From nasceu em 24 de agosto de 1991 em uma cidade chamada Amersfoort, na Holanda. Ela é filha de Dini From e Pedro From e tem um irmão. Ela é descrita por quem a conhecia como uma garota alegre, otimista, muito inteligente e tímida. Na época dos fatos, tinha pouco tempo que ela havia se formado em psicologia aplicada. Lizane tinha 1,84 de altura e era super atlética e amava praticar esportes, principalmente vôlei. Além dos esportes, ela era apaixonada por fotografia e na época dos fatos, Lizane tinha apenas 22 anos e ela nunca tinha viajado além do sul da Alemanha. Chris Krames nasceu em 9 de agosto de 1992, também em Amersfoort, na Holanda, e é filha de Uli Griet e Hans Krames. Ela era a filha do meio e tinha um irmão mais velho e outro mais novo. Ela é descrita como uma garota criativa, que tinha facilidade em conversar com as pessoas e fazer novas amizades e também era muito responsável. Também fazia pouco tempo que ela tinha terminado a faculdade de Educação Cultural e Social e ela pretendia fazer outro curso de História da Arte. Chris tinha cabelos ruivos, olhos azuis e amava arte e teatro. E na época dos fatos, ela tinha 21 anos. Ela já tinha viajado com os pais para o Peru e ela tinha se apaixonado pela América do Sul. Lizane e Chris se conheceram enquanto estavam trabalhando em um café, restaurantes, e essa amizade já durava 4 anos. Chris já morava em uma residência estudantil e então convidou Lizane para as duas morarem juntas, dividindo um quarto. Foi nessa época que as duas começaram a planejar uma viagem ao Panamá, onde elas podiam tirar férias de 6 semanas, se divertirem e usar esse tempo para aprender espanhol e fazer algum trabalho voluntário com crianças. Elas tinham acabado de se formar e queriam fazer uma viagem de amigas em um lugar onde elas poderiam fazer trilha, acampar e conhecer bastante o lugar. Então começaram a juntar dinheiro para isso. Tanto Lizane quanto Chris tinham diários onde elas descreviam diariamente os seus planos, sonhos e objetivos. As duas amigas pegaram o avião em direção a Bocas del Toro, no Panamá, no dia 15 de março de 2014, e elas estavam super animadas com a viagem que as duas tanto planejaram. Seria a primeira viagem das duas amigas juntas e ao chegar elas conheceram toda a costa do Panamá, curtiram as praias, aprenderam espanhol, conheceram a gastronomia local, foram em festas e estavam se divertindo bastante. Em uma das baladas, elas conheceram vários jovens que também estavam de férias ali no Panamá, incluindo 2 rapazes holandeses que elas acabaram fazendo amizade. 2 semanas depois, em 29 de março de 2014, elas embarcaram em um ônibus e foram para Boquete, uma pequena cidade turística onde elas planejavam fazer trabalho voluntário cuidando de crianças carentes em uma creche local, chamada Creche Aura, e seriam recebidas na casa de uma host family, onde a anfitriã se chamava Miriam Guerra. As duas estavam bem animadas com aquela oportunidade, porém, quando elas chegaram no local, receberam a notícia de que não poderiam trabalhar na creche Aura, porque, segundo a direção, a creche estava lotada e não teriam lugares para elas naquela semana. Lizane e Chris ficaram bem chateadas com aquele imprevisto, porque elas tinham planejado tudo detalhadamente e elas queriam muito trabalhar com as crianças e aquele imprevisto era bem chato. Elas tentaram ir em outra escola, foram até a escola Casa Esperança, que também estava lotada. Elas estavam escrevendo tudo da viagem em seus diários. Elas escreveram sobre uma dor de barriga que Chris sentiu assim que chegou no Panamá por causa dos temperos diferentes e depois de um tempo, principalmente depois do imprevisto da escola, Lizane começou a escrever que estava desanimada, com saudade de casa e da família e que era super estranho estar em um lugar onde ela não entendia quase nada. Na casa da host family, elas foram bem recebidas e chegaram a comentar com Miriam os imprevistos que tinham acontecido e que elas não sabiam o que fazer com o tempo livre que seria usado no trabalho voluntário.
E então elas resolveram usar esse tempo para conhecer a cidade e fazer trilhas. Além dos diários, elas também estavam registrando tudo em fotos e postando em suas redes sociais, principalmente no Facebook. As duas também ligavam diariamente para os pais e contavam cada detalhe da viagem, desde as coisas que estavam dando super certo até as coisas que não saíam como elas tinham planejado. No dia 1º de abril de 2014, era uma terça-feira, e as duas tomaram café, foram até uma farmácia comprar algumas coisas, incluindo repelente. Elas fizeram algumas pesquisas sobre as trilhas locais e por volta de 1 da tarde, elas decidiram fazer uma trilha no caminho do El Pianista. Lisaine e Cris pegaram um táxi para levar as duas até o início da trilha, porque ficava um pouco longe da casa onde elas estavam, e o taxista disse que deixou as duas no local por volta de 1h45 da tarde. Essa trilha ficava a mais ou menos 8 quilômetros da casa da Host Family. Elas postaram tudo no Facebook, inclusive que iriam fazer essa trilha, e naquele dia, Cris também mandou uma mensagem para o namorado falando sobre isso. Outro detalhe, tem algumas fontes que dizem que elas foram fazer essa trilha com o cachorro de Miriam, chamado Azul, e que ficou bem conhecido e famoso por Bluey. Já outras fontes dizem que não, que na verdade esse cachorro era do dono de um restaurante que ficava no início da trilha e que ele tinha o costume de acompanhar as pessoas que passavam por ali. A trilha El Pianista tem mais ou menos 8 quilômetros e é considerada dificuldade moderada por ser uma subida e, dependendo do clima, pode ficar coberta pelas nuvens e chover. Mas ela é toda marcada e o caminho de ir é o mesmo de voltar. Leva em torno de 2 horas para subir e 2 horas para descer. Muitas pessoas que fizeram essa trilha disseram que ela é fácil e não precisa de guia, a não ser que você quisesse ver as cachoeiras escondidas que existem na trilha. Outro detalhe é que existem casas no meio da trilha e pessoas moram ali, e ao fazer essa trilha você pisa praticamente no quintal delas. No topo, a altura é de aproximadamente 1.890 metros de altitude. Dá para ver toda a região e também é possível ver o antigo vulcão Baru. Pois bem, o tempo foi passando e Miriam percebeu que as duas não tinham voltado para jantar. Já era bem tarde, mas em primeira mão ela pensou que talvez as meninas não fossem passar a noite na casa e que depois da trilha teriam decidido ir para outro lugar. Apesar da preocupação, Miriam disse que foi dormir e esperava que elas voltassem no meio da noite ou no outro dia. No dia seguinte, que era o dia 2 de abril de 2014, Miriam saiu para trabalhar e deixou o café das garotas pronto. Nesse mesmo dia, Lisaine e Cris tinham marcado um tour com um guia local de 58 anos, que é bastante conhecido no Panamá e que depois desse caso ficou ainda mais conhecido. Bem, o tour estava marcado para as 8 da manhã e o guia estava aguardando as duas na escola para eles começarem, mas elas não apareceram. Então ele foi até a recepção perguntar sobre as garotas e quem falou com ele foi uma atendente alemã. A atendente disse que as duas ainda não tinham chegado e que talvez elas ainda estivessem dormindo. Ela também disse que a casa da Host Family ficava bem próximo dali e chamou o guia para ir até lá. O quarto de Lisaine e Cris ficava separado da casa principal e o guia e a atendente começaram a bater na porta do quarto das meninas e nada delas abrirem, porque elas não estavam lá. Então eles decidiram ligar para Miriam e eles explicaram que as meninas não tinham aparecido para o tour e se Miriam sabia de alguma coisa. Miriam falou que elas não tinham aparecido para jantar e então disse que se elas não aparecessem, o guia e a atendente teriam autorização para abrir a porta do quarto das meninas, porque tinha uma chave reserva no jardim. Os dois abriram a porta e viram que elas não estavam ali e que parecia que as duas nem tinham passado a noite no quarto. Segundo o guia, ele disse que ficou muito preocupado e que estava sentindo que alguma coisa tinha acontecido, mas decidiu esperar e então foi fazer as coisas dele, já que o tour iria ser cancelado.
Por volta das 5 horas da tarde, ele voltou até a recepção e perguntou à atendente alemã se as meninas tinham voltado e ela disse que ainda não tinha nenhuma notícia das duas. Então a família de Lizene e de Chris foram avisados sobre o desaparecimento das meninas e as famílias delas ficaram bem preocupadas porque elas davam notícias diariamente, tanto por mensagens quanto por ligações, e já fazia um tempo que eles não tinham nenhuma notícia das duas. E então, tanto a polícia da Holanda quanto a polícia do Panamá foram reportadas sobre o desaparecimento das jovens. A partir daí, a polícia começou as investigações, começou a colher depoimentos de pessoas que teriam visto as duas jovens naquele dia e a refazer os últimos passos das meninas no dia do desaparecimento. A polícia falou com um taxista que levou as meninas até a entrada da trilha. Falaram também com outras pessoas que tinham visto elas subindo a trilha e várias pessoas que chegaram a vê-las voltando da trilha. O dono do restaurante, que ficava no começo da trilha, disse ter visto elas tentando pegar um ônibus para voltar para a casa de Miriam, e ele teria ajudado elas a chegarem até o ponto de ônibus. Outro homem, chamado Pedro, que era dono de um hotel, disse que viu elas voltarem da trilha e que tinha conversado com as meninas sobre outra trilha. Ele também teria visto elas procurando um ônibus para voltar para a casa da host. Ou seja, muita gente chegou a vê-las voltarem da trilha, e com essas informações que a polícia tinha colhido e alguns depoimentos, a polícia acreditava que Lizene e Chris estavam perdidas, talvez estivessem se machucado durante a trilha, e como tinha alguns depoimentos que elas tinham descido, a polícia também estava trabalhando com a hipótese de que elas pudessem ter se perdido enquanto estavam procurando um ônibus para voltar para a casa da host. No dia 3 de março de 2014, a polícia do Panamá e da Holanda finalmente começaram as buscas de verdade. Eles só começaram a se mexer de verdade quase 72 horas depois do desaparecimento das garotas. E essa demora, com certeza, teve um grande impacto negativo nesse caso. Lizene era asmática e dias antes do seu desaparecimento, ela estava tendo algumas crises, e isso, junto com o fato delas não terem levado uma grande quantidade de comida e nem barracas ou equipamentos para acampamento, fez a polícia excluir a possibilidade delas terem planejado ir mais fundo na floresta ou a intenção de ficarem lá por muito tempo. O irmão, o tio e um amigo de Lizene viajaram para o Panamá para ajudar nas buscas, e alguns dias depois os pais de Chris também viajaram para ajudar. Os pais de Chris fizeram a mesma trilha e gravaram tudo. Essas imagens são das gravações deles, e eles mesmos disseram que a trilha não era muito difícil. Algumas pessoas dizem que a polícia do Panamá não fez muito pelas buscas, que não se importaram tanto, mas os próprios familiares disseram que a polícia fez e que eles estavam empenhados nas buscas das meninas. Não só a polícia do Panamá, como também a polícia da Holanda, os moradores locais, a comunidade em si estava muito empenhada em encontrar as jovens. Tinha bastante voluntários, foram usados helicópteros, cães, e as famílias contrataram detetives particulares, e foi oferecido $30 mil de recompensa para qualquer pessoa que trouxesse informações que ajudasse a encontrar as meninas. E mesmo com tudo isso, se passaram dias, semanas e meses e não foi encontrado nenhum sinal de Lizene e Chris. 10 semanas depois, surgiu uma pista que deixou todo mundo muito preocupado e que deixa esse caso muito bizarro. No dia 14 de julho de 2014, a polícia recebeu a ligação de uma mulher que tinha encontrado uma mochila próxima a um rio chamado Rio Serpente, mas disse que ela tinha certeza que aquela mochila não estava ali um dia antes. A mochila tinha sido encontrada próxima a uma aldeia, ela era azul e pertencia a Lizene. Os moradores acreditavam que a mochila poderia ter sido trazida pelo rio, o que não fazia sentido, porque a mochila estava seca, limpa e intacta. Lembrando que era uma mochila simples, que não era à prova d'água e estava chovendo bastante naquela época, então não tinha chance dela estar limpa daquela forma. Dentro da mochila foram encontrados 2 celulares, um Samsung Galaxy que pertencia a Lizene e um iPhone que era da Chris.
Também tinha o passaporte de Lizane, uma garrafa de água, uma câmera digital, 2 óculos, 2 sutiãs e $83. Como se o fato dessa mochila ter sido encontrada intacta não fosse estranho o suficiente, ela não foi encontrada na área da trilha e muito menos um pouco distante do local das buscas, mas a 8 quilômetros de distância da trilha, nas proximidades do Alto Romero, um local de difícil acesso que levaria no mínimo 14 horas de caminhada sem parar e que levaria dias para chegar se estivesse chovendo. Além disso, só seria possível chegar até o local com pelo menos um pouco de conhecimento sobre a área e com equipamentos adequados. Como a mochila foi encontrada por moradores, várias pessoas tocaram nela e nos objetos que estavam dentro antes da polícia chegar. Na mochila e nos objetos foram encontrados mais de 30 impressões digitais. 3 na mochila, 12 nos celulares e na câmera e 6 digitais diferentes nos sutiãs. Durante as investigações, foi possível determinar que 2 impressões digitais eram de 2 mulheres diferentes. Mas apesar dessas várias impressões digitais, a polícia não conseguiu encontrar ninguém que pudesse estar envolvido no desaparecimento das jovens, o que é bem estranho. A polícia não ia a fundo com essas evidências que eram muito importantes. Como essa mochila foi encontrada em um local bem distante de onde eles estavam procurando, a polícia levou os grupos de buscas para essa área para ver se eles conseguiam encontrar novas evidências. Lembra do guia local bastante conhecido? Então, ele se juntou às buscas novamente. O grupo era formado por nativos indígenas e pessoas da comunidade que moravam na floresta. Foram eles que encontraram um short jeans que pertencia a Cris e 2 sapatos diferentes que pertenciam a cada uma das garotas. O short estava dobrado em cima de uma pedra e estava a 800 metros de distância de onde a mochila foi encontrada. No dia 19 de junho de 2014, foram encontrados restos de ossos atrás de uma árvore que ficava um pouco longe do rio. Também foi encontrada uma bota e dentro dessa bota tinha um pé cheio de fraturas, dentro da meia ainda com os cadarços amarrados. Depois que os exames foram feitos, foi confirmado que o pé pertencia a Lizane. Ainda tinha pele e carne no pé e o corte estava limpo, não tinha sangue e nem marcas de mordidas ou arranhões. Depois dessas novas descobertas, no dia 20 de junho de 2014, as famílias das garotas deram uma nota pública dizendo que elas tinham fortes razões para acreditar que suas filhas não estavam mais vivas. Ao longo dos dias foram sendo encontrados outros ossos, metade de um osso pélvico de Cris foi encontrado e depois de um tempo também foi encontrado um osso da costela dela. Um mês depois, no dia 29 de agosto, foram encontrados os ossos do fêmur e da tíbia de Lizane. Uma coisa bem estranha é que enquanto os ossos de Lizane estavam em um estado de decomposição natural, os ossos da Cris pareciam estar em um estado mais avançado. Pareciam terem sido clareados e que talvez tenham sofrido algum processo químico para ficarem daquela forma. Foi encontrado fosfato em um dos ossos que normalmente é usado em fertilizantes e naquela área existem várias fazendas e plantações. Mas não foi encontrada nenhuma substância no solo onde os ossos foram encontrados que pudessem ser responsável por aquele superclareamento e muito menos o fosfato. A polícia também levantou a hipótese de que o desmembramento dos corpos tenha sido feito por meio de um tratamento com cal, que já foi comprovado que pode ser usado para facilitar a separação de partes do corpo. Apesar dessas coisas estranhas, a polícia acreditava que elas teriam sofrido um acidente. Mas se tivesse sido um acidente, a polícia teria encontrado todos os ossos e não apenas alguns, sem contar com a diferença na decomposição dos ossos que eles não conseguiam explicar. E mesmo com a identificação dos ossos, os exames não conseguiram identificar as causas da morte. A polícia interrogou os habitantes locais, guias turísticos e outros turistas que estavam por lá na época, mas simplesmente não conseguiam chegar a nenhuma resposta ou suspeitos. Depois de um tempo, a análise dos celulares e da câmera chegaram e isso deixou as investigações ainda mais bizarras. Os celulares revelaram dezenas de ligações para a emergência. A primeira para a emergência foi feita no dia 1º de abril, às 4h39 do celular da Cris. Cerca de 12 minutos depois,
Às 4h51, outra ligação foi feita novamente para a emergência, só que dessa vez foi do celular de Lisene. Essas duas ligações foram feitas para o número 112, que é o número de emergência da Holanda, o país das garotas. Depois dessas duas ligações, os celulares foram desligados durante 14 horas. No dia seguinte, foram feitas mais ligações. A primeira foi feita às 6h58 da manhã, do celular da Lisene. Depois, às 8h14 da manhã, foi feita a segunda ligação do celular da Cris. Mais de 2 horas depois, às 10h53, foi feita outra ligação do celular da Lisene. E dessa vez, diferente das outras ligações, elas usaram o número de emergência da Holanda e do Panamá. A última ligação foi feita às 11h56 pelo celular da Lisene. A polícia descobriu que durante uma dessas ligações elas conseguiram conectar a chamada por mais ou menos 1 ou 2 segundos, mas depois a ligação caiu. Depois dessa última ligação, os celulares são desligados novamente. Eles foram ligados novamente no dia 3 de abril e foi feita apenas uma chamada para a emergência pelo celular da Cris. A partir daí, mais nenhuma ligação para a emergência é feita e o celular de Lisene acaba a bateria no dia 5 de abril, restando apenas o celular da Cris com bateria. E é nesse dia que as coisas ficam estranhas, porque a polícia descobre que nesse dia alguém tentou desbloquear o celular da Cris, mas acabou errando a senha. Essas tentativas de acesso ao celular foram mais de 77 vezes e em todas constava senha incorreta, e isso foi até o dia 11 de abril. A polícia acredita que não foi Cris e nem Lisene, e que se alguma coisa tivesse acontecido com Cris e Lisene estivesse tentando ligar para a emergência e não soubesse a senha de desbloqueio da amiga, ela não precisava da senha, porque ligações de emergência não precisam de senha. Isso mostrava que quem estava tentando acessar o celular era algum desconhecido e possivelmente o responsável pelos crimes. Agora vamos para as fotos encontradas nas câmeras, que é uma das coisas mais estranhas nesse caso. Ao todo, desde o dia 1 até o dia 8 de abril, foram tiradas 133 fotos e a análise dessas fotos e dos horários em que elas foram tiradas é possível notar algumas das diversas inconsistências nesse caso, como por exemplo, o horário em que elas foram fazer a trilha. Lembra que eu falei que o taxista disse que teria levado elas por volta das 1h30 da tarde? Então, as fotos mostravam totalmente o contrário. As fotos mostram que elas já estavam na trilha às 11 horas da manhã e que elas chegaram no topo por volta de 1 hora da tarde. A perícia da câmera concluiu que elas iniciaram a trilha por volta de 11 horas da manhã, indo contra muitas testemunhas que disseram ter visto elas subirem a trilha no período da tarde. As fotos mostravam que era um dia limpo, mostrava as duas se divertindo e que uma estava tirando foto da outra. Até que as fotos começaram a mostrar apenas Cris e nessas fotos ela já não estava tão alegre e parecia desconfortável com alguma coisa. E Lisene parou de sair nas fotos. Em uma das fotos é possível ver Cris com as mãos nas costas como se estivesse amarrada. Não dá para ver as cordas, mas levantou algumas dúvidas sobre isso. Foram encontradas mais fotos, porém essas fotos ainda mais perturbadoras, porque foram tiradas entre as 1 e 4 da manhã no dia 8 de abril e eram fotos aleatórias e sem sentido. São fotos dos objetos delas colocados em cima de uma pedra, fotos de mato, árvores, embalagens de doces, um espelho e muitas outras coisas aleatórias que não faziam nenhum sentido. Também tinha uma foto de uma parte de cima da cabeça de Cris que mostrava um machucado. E com essas fotos tiradas na madrugada surgiram algumas teorias. A primeira era que não foi nenhuma das duas que tirou aquelas fotos porque elas não apareciam em nenhuma delas. Outra teoria é que provavelmente uma delas já estava machucada ou sem vida e que aquelas imagens aleatórias ou eram para ajudar a identificar o local em que uma delas ficaria, talvez para saber se elas tinham passado por ali, ou até mesmo seria para usar o flash para iluminar o local. As câmeras digitais numeram as fotografias e a primeira foi a 418 e a última foi a 550. Entre as 133 fotos que foram tiradas entre o dia 1º e o dia 8 de abril, apenas uma foto estava faltando. A polícia tentou recuperar essa foto porque se somente ela estava faltando, então talvez tinha registrado alguma coisa muito séria.
mas os especialistas não conseguiram recuperar essa foto porque ela não tinha sido apagada diretamente na câmera. A foto provavelmente foi apagada em um computador, tiraram o cartão, colocaram em um computador e apagaram apenas aquela foto, ou quem sabe o vídeo, e depois o cartão foi colocado de volta na câmera. E essa é a única maneira de uma foto não ser recuperada. Quando as fotos foram divulgadas, as pessoas começaram a acreditar que elas tinham sido modificadas, tinham Photoshop e que talvez tenha sido a própria polícia do Panamá que fez essas modificações para tentar esconder alguma coisa. Porém, mesmo com todas essas suposições, não foi possível provar nada. A polícia colheu depoimento das pessoas que viram Cris e Lizane subir a trilha, do taxista que levou elas e também os depoimentos das pessoas que viram elas descerem. Os 2 holandeses que estiveram com elas também prestaram depoimentos, mas a polícia não divulgou nenhum relatório oficial a respeito e muita gente acredita que a polícia nem sequer chegou a investigar os 2 a fundo. E mesmo com todas as evidências, os restos mortais e os pertences delas que foram encontrados, não foi possível determinar a causa da morte. Pouco mais de um ano, em março de 2015, os investigadores do Panamá e da Holanda responsáveis pela investigação do caso chegaram à conclusão, de acordo com as suas investigações, de que Cris e Lizane teriam sofrido algum acidente ao longo da trilha. Antes desse acidente, elas teriam se perdido e que provavelmente Lizane teria caído de um lugar muito alto, entre 40 a 30 metros de altura, e que essa queda foi dentro ou perto do rio, o que explicava, teoricamente, o pé dela que foi encontrado próximo ao rio. Como eu disse a vocês, em uma das fotos também é possível ver um ferimento na cabeça da Cris e a polícia acredita que aquele ferimento tenha sido feito enquanto ela estava perdida ou que talvez alguém tenha machucado ela. Com isso, a conclusão final da polícia era que elas se perderam, tentaram pedir ajuda e não conseguiram e morreram na floresta. Lizane faleceu por causa da queda e provavelmente Cris teria falecido logo depois. Os corpos teriam entrado em decomposição e o rio e animais teriam levado algumas partes para outros lugares a quilômetros de distância. Uma conclusão nada satisfatória, cheia de lacunas e dúvidas, porque vários detalhes ficaram fora dessa conclusão e não fazem nenhum sentido. Como, por exemplo, como as roupas delas estavam perfeitamente dobradas em cima de uma pedra se os corpos foram arrastados pelos rios ou por animais. E quanto à queda, se isso aconteceu, como eles encontraram a mochila com todos os pertences, como os celulares e os óculos delas intactos, sem nenhum arranhão. Muita gente acredita que, na verdade, a polícia do Panamá não investigou o caso de direito e, para responder às cobranças dos familiares e da mídia, eles chegaram a esse veredito. Uma escritora do Panamá divulgou que a investigação foi o próprio caos, que eles não tinham nem mesmo uma cadeia de custódia para as evidências encontradas e que as 30 impressões digitais encontradas na mochila de Lizane não foram identificadas e que não seria diferente porque ninguém que morava próximo ao local onde a mochila foi encontrada teve as suas impressões digitais registradas, incluindo os povos indígenas que moravam em aldeias ao redor do rio. Outro questionamento levantado foi por que a polícia do Panamá nunca conduziu nenhum tipo de investigação forense nas possíveis cenas do crime. Vários restos mortais das 2 garotas não foram encontrados e eles poderiam determinar com mais precisão as causas da morte. Muitas evidências não foram analisadas e totalmente ignoradas, e por conta dessas dezenas de falhas na investigação, a polícia do Panamá foi e é criticada até hoje. Alguns relatórios da polícia foram vazados e relata que o que aconteceu com Cris e Lizane pode ter acontecido com outras pessoas que também desapareceram naquela região. Algum tempo depois, outra investigação de quase 2 anos foi feita e as evidências apontavam para um possível homicídio. E até hoje, a morte das 2 não foi esclarecida de fato. A questão do governo do Panamá nunca querer tocar no assunto e se manter em silêncio levanta muitas dúvidas, porque é como se eles quisessem esquecer tudo e abafar esse caso ao máximo. Essa questão do governo se manter em silêncio e evitar tocar no assunto está muito ligada ao turismo no Panamá, e tocar nesse assunto faria as pessoas ver o local como um ambiente perigoso e automaticamente evitar passar as suas férias ali. Esse caso deixa várias dúvidas e é claro que surgiram dezenas de teorias. Eu separei 3 que fazem mais sentido, na minha opinião, das dezenas que existem.
A primeira é que Lizane e Chris podem ter sido vítimas de um serial killer que atuou no Panamá entre 2009 e 2017. Mais de 24 turistas desapareceram naquela mesma área do Panamá. Dentre as 24, 12 dessas pessoas nunca foram encontradas. Isso esclareceria o fato dos pertences delas estarem intactos dentro da mochila encontrada. Sem contar que a mulher que encontrou a mochila disse que ela não estava lá no dia anterior, ou seja, alguém teria colocado ali. Também tem a questão das roupas dobradas em cima da pedra. Na minha opinião, essa é a teoria que faz mais sentido, principalmente por causa das fotos que foram tiradas da Chris e mais todas aquelas aleatórias, sem contar com algumas partes dos corpos que não foram encontrados e que podem ter sido enterrados e espalhados propositalmente para dificultar a identificação. Eu acredito que quem cometeu esse crime queria que a polícia suspeitasse principalmente dos indígenas e dos moradores próximos à região. Assim, as linhas de investigação não se ampliariam. A segunda teoria é que elas foram mortas por um cartel que atua no Panamá e que tem a prática de clarear os ossos das suas vítimas para dificultar a identificação. Essa teoria foi levantada por questões como a falta de vários ossos e de marcas nos ossos encontrados. Como a polícia disse que os ossos poderiam ter sido espalhados pelo rio ou por animais, era para ter no mínimo algumas marcas, como por exemplo de mordidas, e nada foi encontrado. Pelo contrário, alguns desses ossos foram super clareados. A terceira é a menos lógica, na minha opinião, que é a que a polícia concluiu que as garotas teriam se perdido na floresta e sofrido um acidente e depois faleceram. A maioria das pessoas não acreditam nessa teoria e seguem esperando respostas. Deixa aqui nos comentários a teoria de vocês, que eu vou gostar muito de saber. Esse caso foi, sem dúvida, muito mal investigado por N fatores e é um dos casos mais bizarros, porque depois de vários anos, esse caso segue cheio de lacunas e perguntas sem respostas e quase ninguém acredita na conclusão da polícia, inclusive eu. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Deixem aqui nos comentários a opinião de vocês e não esqueçam do like. Até o próximo vídeo!